Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians junto com a turma do Gazeta Esportiva. E também o Neto, que trouxe a informação de que o Corinthians está interessado no lateral Davi Pastor. E também a reformulação que vai haver no Timão. Vamos acompanhar aí. Tá na vez do Corinthians no Gazeta Esportiva para deixar o Chico Lang feliz? Pois é, Chico Lang, será que tem notícia boa chegando? Isso eu já não sei. Alexandre Silvestre está no nosso portal aqui. Boa noite, Silver. Saíram as datas daqueles clássicos contra o Palmeiras, Silver? Então, a notícia não é nem boa nem ruim, ela é uma notícia neutra, eu diria. Porque assim, a CBF confirmou as datas dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Tem derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians pelo sorteio, pelo cruzamento através desse sorteio. Mas o Campeonato Brasileiro recomeça antes disso, antes da Copa do Brasil, depois da paradona para o Mundial de Clubes, e as datas do Campeonato Brasileiro ainda não foram confirmadas, mas nós aqui do Gazeta Esportiva preparamos uma agendinha dos próximos jogos. O Corinthians está de férias, se reapresenta dia 28 e deve voltar a campo no domingo do dia 13 de julho, 19 horas, Neoquímica Arena, partida contra o Red Bull Bragantino, data a ser confirmada pela CBF, data e horário. Mas é o Red Bull Bragantino, o primeiro jogo do Corinthians em casa, ok? Depois o Corinthians tem 2 compromissos fora, Ceará e São Paulo, majestoso, imagino eu, no Morumbi. Na sequência o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neoquímica Arena, vai ao Rio enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos e aí sim, jogo confirmadíssimo, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, mando do Timão, Neoquímica Arena, 21h30, dia 30/7. Aí o Corinthians faz um joguinho pelo Campeonato Brasileiro, joguinho entre aspas aí com carinho, diante do Fortaleza, também em casa, Neoquímica Arena. E na sequência, uma semana depois, encara o Palmeiras no Allianz Parque. O jogo vai decidir quem avança para as quartas de final. Essa partida é no dia 7 de agosto. Os próximos compromissos do Coringão, quando retornar dessa paradona para a disputa do Mundial de Clubes, Michele. Estou ansioso. Que legal, Alexandre Silvestre. E aí, Chico Lang, o que você tem para falar do seu Corinthians? Bom, eu tenho para falar o seguinte, tomara que segure o Memphis Depay, né? Porque o Memphis Depay estava com uma proposta aí... Da Turquia. Da Turquia. Tomara que ele não aceite, porque o Corinthians está muito fraco no ataque, né? Muito fraquinho. O Besiktas da Turquia. O Besiktas da Turquia. Está muito fraco no ataque e o Roberto está em recuperação. Vai saber quando é que ele vai voltar, né? Então o grande problema do Dorival Júnior vai ser esse. E ainda é a zaga, meu caro Osmar Garrafa. A zaga do Corinthians parece uma peneira, né? Com o Kaká e o André Ramalho. É muito ruim esse meio de zaga. Ele precisa dar um jeito nisso, recuar um volante, botar na cabeça de área. Ele tenta fazer isso com o Maicon, mas não é sempre que o Maicon cumpre essa função. Ô Chico, o Dorival chegou recentemente no Corinthians, né? Pegou o carro andando e teve que trocar o pneu, foi trocando, o carro continuou andando e tal. E aí agora vem essa parada, que ela de certa forma ela é benéfica. Primeiro, para se recuperar jogadores que estavam lesionados. O Yuri, ele se recupera normalmente muito rapidamente das suas lesões e está fazendo, inclusive nesse período de férias, um trabalho de recuperação. A expectativa é que ele possa voltar junto com a equipe. E os demais jogadores que estavam no departamento médico. E o Dorival, que até foi criticado por algumas pessoas nesse início de trabalho, porque ele nunca repetiu a mesma formação. Ele deu oportunidade para todo mundo. E eu acho justo isso. Ele experimentou todo mundo. Então, ele experimentou todo mundo, teve a parada e ele vai ter uma intertemporada. Aí o Silvestre mostra um calendário de Campeonato Brasileiro e as respostas começarão ou terão que ser dadas já nesse reinício, nessa retomada. E a grande prova para o Dorival sentir o que é realmente Corinthians vai ser Copa do Brasil contra o Palmeiras. Vai ser Copa do Brasil contra o Palmeiras, não adianta. Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte, é um jogo à parte. O Dorival não teve essa experiência ainda do lado do Corinthians, já teve, também não teve essa experiência do lado do Palmeiras, mas teve, Paulo, né? mas teve como jogador, ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, mas como técnico ele nunca teve. Então, tudo que ele vem a fazer, que ele fez até agora, que ele vem a fazer nessa retomada,
tem que ser voltado para esse Corinthians e Palmeiras. Isso significa que, no caso do Corinthians eliminando o Palmeiras, ele vai ter a tranquilidade para seguir o trabalho. Se perde para o Palmeiras, você conhece muito mais o Corinthians que eu. O Corinthians, eu sempre digo, um espirro se transforma em pneumonia em segundos. E o Dorival que se cubra. Aliás, pessoal de casa, tomem cuidado, que tá dando muita pneumonia aí. Uma gripezinha tá virando pneumonia, hein? Ficou com O tosse. Thales Magno pegou, né? Então, tem que tomar cuidado esse negócio da pneumonia. Fique atento, viu? A ideia, Luiz Fabiani, do lateral direito, porque pensaram em Igor Vinícius. Graças a Deus que não vai ser. Então, quem é esse jogador? Aonde ele veio? Por que ele veio? E qual é a ideia? Vamos lá, primeiro que o Corinthians deve se desfazer do Léo Maná, deve ser emprestado nessa janela de transferências para ganhar rodagem e voltar Que futuramente. deveria ter sido melhor feito desenvolvido. antes, né? Exato, foi o que eles fizeram com o João Pedro Tchoca, por exemplo, que já voltou como uma peça útil para o elenco, embora não jogue tanto. O Davi Pastor, ele joga no Farense de Portugal, o time que foi rebaixado agora para a segunda divisão portuguesa. Legal, no hein? Brasil, ele jogou profissionalmente na Ferroviária. O que foi? Rebaixado? O time dele foi rebaixado para a segunda divisão portuguesa. O Corinthians está Fazer observando companhia ao que Hector. é? Fazer companhia ao Hector. O Hector é toureiro, não é jogador. Mas em defesa a essa situação, o Hugo Souza também foi rebaixado em Portugal, né? Jogando no Chaves. Então, às vezes, isso pode ser um sinal, não necessariamente é um sinal É tão um sinal que negativo. nós temos tudo quebrado. Mas o nome eu já trazia, pelo nome eu já trazia. Davi Pastor. Davi Pastor, pô. Um jogador de força, pelo que eu Aí pude tá ele acompanhar aí, ó. nos vídeos. Davi Ele tem Pastor. contrato com Onde o ele é? Farense. Ele é brasileiro. Não sei, mas da onde que ele é daqui? É De cidade, eu não sei. paulista, não o que sei. ele é mineiro. Jogou na Ferroviária. Então, será que é paulista? Ele tem contrato com o Farense até 2027. O Corinthians está observando para ver se ele consegue rescindir em Portugal ou se consegue abrir negociações por um empréstimo com o jogador. Então, pode ser uma novidade, mas se não for ele, vai ser outro, porque o Corinthians quer sim um lateral direito nessa janela. E isso você enxerga, Luiz Fabiani, por falta, quer dizer, do que o Júnior tem, o que ele viu em relação a colocar o Félix Torres, né? E vai ser titular. Aí você pega o Igor Coronado, que parece que também pode sair. O Dorival Júnior já enxergou tudo isso? Então, No seu ponto de vista e naquilo que você tem de informação? eu acho que o Dorival colocar o Félix na direita já era uma espécie dele passar um recado de, eu tô sem opções aqui pra lateral, o Léo Maná não tá pronto ainda, o Mateuzinho não é um grande defensor. Mas mais ou menos Então, o que joga o o Abel Ferreira colocou o zagueiro de centroavante, né? Benedetti. Lembra? É basicamente um recado pra diretoria do tipo, eu tô precisando. A prioridade 1 do Corinthians na janela não é nem o lateral, é um ponta, um atacante de beirada. O Dorival já tinha deixado isso claro também nas coletivas, e não à toa ele faz essa mesma situação na ponta. O último jogo do Corinthians em casa foi contra o Vitória, que o ponta direita, se vocês lembrarem bem, foi o José Martínez. Então já é um sinal que o Corinthians não tem esse cara de um contra um pra jogar na beirada. Essa é o principal foco do Corinthians pra janela, é esse, a beirada do ataque. Qual é a informação que você tem em relação ao Memphis, do Besiktas, e também a informação que você tem do Garro, por favor, Luiz Fabiani? Sobre o Memphis eu não tenho uma informação, mas eu trago aqui o que os jornais da Não, a Turquia verdade publicaram. é isso mesmo. Isso. Desculpa, o Luiz. Corinthians ele não foi notificado sobre esse interesse nem nada, mas o que eu posso falar é sobre o que está no contrato do Memphis, que é a multa rescisória. 150 milhões de reais para clubes do Brasil, 10 milhões de euros para clubes estrangeiros e 5 milhões de euros se ele quiser rescindir por conta própria. Não quiser Se mais ele jogar quiser no clube. sair, ele paga 5 milhões Paga e 5 acabou. milhões de euros, exato. Para os clubes estrangeiros, essa multa de 10 milhões de euros é 50% para o jogador e 50% para o Corinthians. Então, na melhor das hipóteses, que o Corinthians perder o Memphis, o clube vai embolsar 5 milhões de euros no negócio. E do Garro, meu querido Luiz Fabiani? O Galo estava descontente com algumas situações no Corinthians, nessa reta final do tratamento da lesão. Ele autorizou o empresário dele a buscar alternativas fora do Brasil. Alternativas que vão pagar a ele um salário mais significativo do que ele tem no Corinthians hoje. Mas o Corinthians já tomou ciência dessa situação e contorna com o Garro a possibilidade de saída dele. O Fabinho Soldado já se reuniu com o Garro em 2 oportunidades para expor o projeto do clube, que o clube conta com ele, e o Corinthians tenta contornar essa situação para ele não sair agora, até porque ele praticamente não jogou em 2025. Em relação ao Igor Coronado, daquilo que a gente está lendo, e você que tem as informações, você que é um baita de um repórter, O Coronado ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, então isso já abre a possibilidade que ele defenda outros clubes da Série A nesse ano. Ele ficou fora dos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, relacionado, mas não entrou, justamente quando estava em vias de completar os 7 jogos que o impossibilitariam jogar para outro time da Série A do Brasileiro. O Coronado não quer ficar no Brasil. Se for sair do Corinthians, ele quer voltar para a Arábia Saudita. No Brasil, realmente só joga no Corinthians, tem contrato até fevereiro de 2026, então resta pouco tempo. Acho difícil que o Corinthians renove com esse atleta, visto o que ele mostrou enquanto esteve no clube, mas de fato o Coronado é um jogador que está como negociável para essa janela. para mim o pior de tudo aí é o Memphis ou o Perdeu Garro. o Memphis. O Memphis ou o Garro? Não, o Memphis, o Corinthians não tem muito controle da situação. É verdade. Né? O Garro, acho que é uma situação é. complicada para sair, porque tem multa, tem contrato, é difícil sair. Agora, com relação ao Memphis, eu acho difícil ficar. Difícil ficar com toda essa condição, pela exposição dele, né, voltando para a seleção, sendo destaque, fazendo gols. Acho muito complicado o Memphis se manter no Corinthians. E lembrando que o Corinthians recusou 25 milhões de euros pelo Garro no começo do ano do Zenit da Rússia. Então, se for pro Garro sair, o Garro tem a multa alta, o Corinthians vai fazer dinheiro. O Breno Bidon também pode sair?
Ainda não tem uma proposta oficial pelo Breno Bidon, a única que chegou foi em janeiro, do 15, Brighton, né? na Inglaterra, de De 15 milhões de euros. À época, a diretoria ainda comandada pelo Augusto, o pedido era 30, passou o tempo, eles reconheceram que não dava para pedir tanto pelo Bidon, então imagino que uma negociação fique por volta dos 20 milhões de euros, mas nessa janela ainda não chegou nada. Vamos lá, garotinho, garotinho. As redes sociais exibem o clima quente de Miami e trabalhos de fisioterapia sob o comando de um profissional. Yuri Alberto tem dividido o descanso com sessões diárias com o fisiologista Gustavo Jorge, com quem trabalha há uma década e se tornou companheiro de viagem nos Estados Unidos. Alguns exercícios são exibidos pelos dois nas redes sociais. O artilheiro do Corinthians na temporada mistura exercício nas piscinas com uma introdução ao treino de força, a fim de otimizar a recuperação e promover um retorno mais rápido ao time. O clube não divulgou um prazo para a volta do centroavante. Porém, com o trabalho de fisioterapia nas férias, há uma expectativa de que Yuri Alberto possa retornar próximo à migração para a transição física com os preparadores do time. O dono da camisa 9 do Timão não atua desde 24 de maio, quando precisou deixar o gramado da Arena MRV com a ajuda de companheiros, com muita dificuldade para caminhar. No dia seguinte, o jogador foi diagnosticado com fratura no pescoço transverso de uma das vértebras da coluna, na região lombar. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, o problema localizado faz Yuri Alberto investir em uma atividade para fortalecer a região central do corpo e proporcionar o retorno da estabilidade para os movimentos promovidos com a coluna, quadril, abdômen e lombar, por exemplo. A evolução no tratamento tem sido positiva e a fisioterapia nas férias tem como objetivo evitar qualquer risco de impacto que possa atrasar o retorno do camisa 9 para o timão. O jogador ainda mostra receio em alguns movimentos. A comissão técnica aguarda com expectativa a volta de Yuri Alberto. Artilheiro do Brasil no ano passado, com 31 gols. O centroavante soma 13 bolas nas redes rivais em 2025.